A vassoura pode subir comigo, por favor. Sobe aí. Pode subir, por favor. A Vanessa do Rogério é mais pesada, né? Irmãos, eles são casados há quanto tempo já, Rogério? Eles estão juntos há 8 anos. Né? E eles resolveram fazer isso que muitos de nós já temos. Né? E é um pacto. Né? Aliança é sinônimo de um pacto que você tem com uma pessoa. Né? Por isso que as alianças, quando eu já ensinei sobre isso, preguei sobre isso, para você fazer uma aliança, você precisa pensar bem que tipo de aliança você está fazendo, né? Para que você não rompa a aliança. Né? Claro que no casamento tem muitas dificuldades. Né? Tem hora que a gente tenta chutar o balde, pega o balde de novo, segura o balde, solta o balde, mas a gente, graças a Deus, continua mantendo aí juntos. Né? E a minha oração é que Deus permaneça vocês juntos, dando paciência, compreensão. Né? Pode andar dois juntos se não estão de acordo? Pode. Como? Renúncia. Né? Que vocês possam renunciar. Às vezes vocês não vão estar de acordo em alguma coisa, mas que possa renunciar. Renunciar à sua vontade para poder ceder naquele momento. Tá bom? Então estenda a tua mão para cá, nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, está aqui nas minhas mãos, Pai, o símbolo do pacto que eles fizeram, Pai, um com o outro, que é as suas alianças, Pai. Esse símbolo, Senhor, demonstra, Pai, a unidade que eles querem ter um com o outro e demonstra, Senhor, o pedido diante do altar agora para o Senhor, para que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Então nós agora, Pai, nesse momento, eu e a pastora abençoamos essa aliança, assim como o teu povo, pedindo ao Senhor que o Senhor traga a união, que seja um simbolismo, mas que traga união, companheirismo, Pai, compreensão, renúncia no coração desse casal, amor, Senhor, carinho, atenção, para que eles possam, Pai, permanecerem juntos, como diz a tua palavra, até a morte, até que a morte os separe, Senhor. Nós abençoamos essa aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos. Então agora, por favor, cada um bote a aliança no outro, tá? Olha que bonitinho. Que lindo. Você, por favor. Tem a mesma promessa, Senhor. E agora o beijinho, né? O beijinho. Opa! Deus abençoe vocês, tá bom? Salmos 40, versículo 10. Salmos 40, versículo 10. Posso? Diz assim: não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Ponto e vírgula, na minha tradução. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Abra agora em Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. É. (119), versículo 75. Vou ficar de pé porque a cadeira está cedendo aqui, está me dificultando. Diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e em que tua fidelidade me afligiste. Vou repetir. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que a tua fidelidade me afligiste. A primeira pergunta que eu faço a você nessa noite é para que você pense o seguinte:
como que a fidelidade do Senhor me aflige, me dá uma aflição, a fidelidade do Senhor. Como que a fidelidade do Senhor me aflige? O tema dessa ministração nessa noite é o seguinte: no caminho da fidelidade há espinhos, dores e decepções. Você pode repetir comigo? No caminho da fidelidade há espinhos, dores, decepções. Você pode falar outra vez? No caminho fale para a pessoa que está ao seu lado. Irmãos, servir ao Senhor debaixo de fidelidade não é fácil. Não é fácil. E os anos mostram isso. As experiências de relacionamento com a igreja, a gente percebe isso. Não é fácil. É muito difícil. E repito para você, servir ao Senhor debaixo de fidelidade não é fácil. Mas a recompensa compensa. Muitas vezes nós esperamos uma recompensa. Está doido para receber alguma coisa. Na hora que o pessoal vai te dar a recompensa é muito pouco. Mas com a questão da fidelidade, a recompensa compensa. Como compensa essa questão de fidelidade? Você gosta que alguém seja infiel com você? Qual é a mulher? Por favor, todas as mulheres fiquem de pé. As mulheres casadas, que já namoraram, solteiras que já namoraram. Já namoraram, pessoal. Gabi não, fica sentadinha que você não namorou. Você arranjaria um marido ou um namorado infiel? Você gostaria, na sua escolha, de escolher um marido ou um namorado infiel? Você escolheria? Tem alguém que está com seu marido aí, do lado aí? Fala aí, olha, seja fiel, hein? Toma jeito, hein? Ok, fica de pé os homens agora, as mulheres sentem, por favor. Olha, eu vou falar uma coisa que vocês sabem bem. Os homens, fiquem de pé. Fica, por favor, Luiz. Você é homem? Se for homem, fique de pé, por favor. Ok, irmãos. Olha, eu vou falar uma coisa séria aqui. As mulheres tampem o ouvido, porque é coisa de macho mesmo. Macho. Vocês lembram aquela época que vocês namoravam? Vocês ainda estão namorando ainda, mas os velhinhos aqui que namoravam, aí tinha sempre aquela menininha que namorava todo mundo, lembra? Ela namorava o Joavinho, o Joaquinzinho, sabe? O Zezinho, o Luizinho, ela namorava todo mundo. Aí você ia lá, tirava a casquinha também, namorava também, né? Mas para casar, você não queria aquela menina. Porque havia uma coisa na nossa cabeça, aquela menina vai com todo mundo, quando eu casar com essa menina, ela vai me trair. É verdade ou não é verdade? A gente pensa isso, não pensa? Que batalha, é verdade? Então você escolheria uma mulher infiel para casar com ela? Tem certeza? Então diga para sua esposa, você é maravilhosa. Você é fiel. Só quem tem esposa, né? Pode sentar. E vocês que não têm nada, fica sentado mesmo. Vocês esperam aí até o tempo que vai chegar na vida de vocês. Irmãos, eu vou falar sobre a história de José com vocês. Eu vou dar uma parte da história de José para vocês nessa noite. Eu espero muito que vocês cresçam, que o Espírito do Senhor ministre muito ao coração de vocês e que vocês alcancem o que Deus quer falar com vocês nessa noite. Bom, José era um menino de 17 anos de idade, sem experiência, franzino, porém tinha algumas coisas que davam destaque em José. Ele era íntegro, puro de coração, obediente e andava ou vivia em fidelidade.
Esse é o destaque que eu quero trazer para a vida de José. O biotipo de José, a idade de José era novo. Então quem tem 17 anos aqui? Quem tem 17 anos? Lucas tem 17 anos. Lucas vai ser o nosso exemplo, 17 anos de idade. Lucas, José era assim, da idade de Lucas. Não era o caso de Lucas, que José era franzino, Lucas já é fortinho. Bonitinho, né? Lucas é forte, Lucas já está, né? Mas José era meio franzino. Agora, existia uma característica em José que era muito interessante. Ele era íntegro, puro de coração, obediente e andava ou vivia em fidelidade. Eu quero destacar para vocês uma coisa que é muito difícil, por isso que eu falei que é difícil viver com fidelidade ao Senhor. Porque quem anda em fidelidade gera inimigos. Quero que você guarde essa frase. Quem anda em fidelidade gera inimigos. Mas como, pastor? E eu quando estava estudando isso, quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, eu falei, mas como, Senhor? Como que quem anda em fidelidade gera inimigos? E realmente. E aí vem o que diz o que eu li para vocês. Quando então o Senhor falou comigo, abra lá em Salmo 119, 75. Não precisa vocês, eu estou falando que o Senhor falou comigo. E então o Senhor disse assim, em que a tua fidelidade me aflige. Quantas vezes nós andamos em fidelidade com o Senhor e aquilo nos aflige? Aquilo cria situações absurdas. E quando a gente começa a olhar a vida de José, é isso que a gente vê. Um homem fiel, mas que tem problemas e inimigos. Bom, então nós vamos caminhar da seguinte forma nessa noite. Seus irmãos não suportavam o carinho, o amor e a atenção que o seu pai dispensava para ele. Sabe aonde ele arranjou inimigos? Na sua própria casa. Eu não sei, eu vim de uma família de 3 irmãs, mais um irmão que na verdade é um primo que foi criado desde pequeno na minha casa, e então nós o consideramos como irmão, e eu. E nessa demanda, eu vivi uma pequena experiência, talvez alguns já tenham vivido isso. Eu era o caçula da minha casa, e era o único homem nascido da minha mãe. Então eu tinha privilégios que as minhas irmãs não gozavam. Tinham privilégios que elas não experimentavam. E com isso eu fiquei meio, como é que chama quando a pessoa assim, meia dengosa? Mimada? Exatamente. Eu fui ficando uma pessoa mimada, porque na verdade ela me protegia. E eu não podia, as garotas não podiam me tocar. Então ninguém podia me bater. E as minhas irmãs, vocês sabem como é que é, né? Irmão mais velho quer sempre bater no pequenininho, né? Claro. Começa assim, o mais velho bate no menor. O menor, quando nasce o outro, ele quer bater no outro. O outro que nasceu no outro, pior é o caçula, não tem ninguém para bater. O caçula não bate em ninguém, né? Não dá, corrige ninguém, chama atenção. Ele quer ser pai, quer ser mãe, mas ele não consegue, não tem ninguém. Minhas irmãs não conseguiam porque minha mãe me protegia, meu pai me protegia, e eu não podia ser tocado. José era uma pessoa muito querida pelo seu pai, e os seus irmãos não aguentavam aquilo. Olha, hoje eu convivo com as minhas irmãs, nunca tivemos problema nenhum, né? Elas me amam muito, tenho um amor muito grande das minhas irmãs. Se eu estalar os dedos precisando das minhas irmãs, elas correm para me ajudar. Se elas estalarem o dedo assim, eu corro para ajudá-las. Convivo com minhas irmãs, apesar de estar aqui na igreja, estudando ou trabalhando, eu sempre convivi, sempre mantive uma vida assim muito próxima das minhas irmãs, do meu tio, que é o meu único descendente agora, meu tio que está com 74, 76 anos, né? Eu mantenho relações toda semana, eu estou com ele, eu estou com as minhas irmãs toda semana, falo toda semana, mantenho essa relação. Nós conseguimos manter isso em amor sempre. Mas não aconteceu com os irmãos de José. Os irmãos de José não aguentavam ver o pai dele dar carinho para ele. Os irmãos de José não aguentaram ver a atenção que o pai dispensava para ele. E o que foi gerando? Um sentimento muito ruim no coração deles. Eu já atendi várias pessoas e vejo às vezes a relação de irmãos com problemas sérios, brigando um com o outro, discutindo um com o outro. Mas José começou a ter esse problema. 2, a honra que ele recebia do seu pai promovia revolta no coração dos seus irmãos. Irmãos, quando eles viam o pai deles honrando José, eles ficavam revoltados. Eles não aguentavam ver aquela honra que o pai dele dava a eles.
Ao invés de buscar a honra, e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho até um exemplo que guardou muito meu coração. Abre a Bíblia de vocês em Gênesis 4. Faz mais ou menos uns 15, 20 anos que Deus falou isso comigo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Segunda parte. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Esse versículo falou comigo há 20 anos atrás. Mexeu com a minha vida. Porque o que Deus fala para Caim é o seguinte: Caim, se você fizer o que é certo, o seu semblante não vai melhorar? A Bíblia fala, Paulo fala sobre a respeito do louvor dos nossos líderes, seja no trabalho, seja na igreja, seja de pai, seja de mãe. Se nós fizermos a coisa certa, nós não vamos ser elogiados, o nosso semblante não vai mudar. Por que Caim estava com o semblante fechado? Porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel, mas falou: a tua oferta eu rejeito, eu não quero a tua oferta. E Caim ficou tão revoltado que o semblante dele cai. Ele começa a ficar chateado. E Deus vê isso. Olha bem, irmãos, o que nós estamos lendo aqui é no início de todas as coisas. Depois vamos para José, muito adiante, já nos patriarcas. Estamos em Jacó, o último patriarca. E o que aconteceu com Caim, aconteceu com José. Então, dois tempos. Um aqui no início de tudo, outro aqui com José, e agora no nosso tempo, contemporaneamente. Nós vemos a mesma coisa às vezes acontecendo no nosso tempo. O que é que aconteceu? Quando os irmãos de José observam que José era muito honrado pelo seu pai, eles fazem uma coisa que eu chamei da seguinte forma: eles decidiram destruir a vida daquele que estava sendo honrado, no lugar de buscar a honra. Era o que Deus estava falando. No lugar de você destruir a honra de uma pessoa, busque a sua honra. Como eu poderei ser honrado? É o que Deus falou para Caim. Caim, o desejo está à porta, está batendo aí para você fazer besteira. Ele ainda não tinha matado seu irmão, e Deus estava falando para ele: olha, não deixe esse sentimento entrar no teu coração. Olha, guarda teu coração, Caim. O desejo está à porta, está batendo. E isso estava acontecendo nesse tempo. Os irmãos estavam vendo, sentindo aquela situação: não, meu pai ama mais José do que a mim, meu pai ama mais José do que a mim, meu pai ama mais José do que a mim. E o coração deles foi começando a entrar uma besteira, e outra besteira. Foi o que aconteceu com Caim. E o Senhor falou para Caim: se você mudar, o teu semblante não vai mudar. Se a tua postura for correta, você não vai ter honra e respeito das pessoas. As pessoas não vão bater no teu ombro e falar parabéns, e aí você vai ficar feliz da vida. As pessoas vão te honrar, as pessoas vão aplaudir você, e aí você vai se sentir bem. Então, eles tentaram matar alguém que estava sendo honrado, ao invés de buscar a honra. Porque buscar a honra exige da gente mudança de atitude, mudança de hábito. Então, nós precisamos entender: a honra vem quando nós buscamos a honra de forma correta. Caim ficou tão revoltado que resolveu matar quem estava sendo honrado. Para quê? Para ele ser honrado. E eu pergunto: ele foi honrado? Não, foi desonrado. Quantas pessoas, nós sabemos disso aí, vocês e eu já vimos isso. Manchete de jornal, o Dia, o Globo, Extra, Jornal de São Paulo, dizendo: matou por amor. Matou por amor. Quantas vezes nós vemos casos da polícia tirando pessoas de cárcere privado por causa do marido, que a mulher não quer mais ver com ele, e ele então prende ela, ameaça ela com faca, ameaça ela com arma, porque diz que se não for dele, não é mais de mais ninguém. Ele perdeu aquela mulher.
Ele perdeu porque não honrou, ele perdeu porque não fez a coisa certa. E aí, no lugar dele buscar a mudança na vida dele, para que ele possa conquistar ou reconquistar aquela mulher, ele vai destruir aquela mulher, que muitas vezes, às vezes está com outro homem, que já está casada, e ele não aguenta ver aquilo. E ele não luta para poder mudar, ele quer destruir a honra que aquela pessoa está tendo. Irmãos, eu quero que Deus leve vocês aquilo que Deus está falando no meu coração. O Espírito está me dizendo algo aqui muito claro, e eu vou estar falando com vocês. 3, a bênção que ele alcançava não trazia alegria aos seus irmãos, somente inveja. Quando nós andamos em fidelidade, as nossas bênçãos trazem inveja. Nós não entendemos isso. Como é que o irmão vai ter inveja do outro? Como é que o irmão vai ficar com raiva de outro irmão porque o irmão prosperou? É assim que aconteceu entre aqueles irmãos. O pai chegou, teceu uma túnica longa, até aqui colorida, muito bonita, e deu para aquele garoto de 17 anos de idade. Os seus irmãos, quando olharam aquilo, ficaram com inveja. Inveja. Nós não podemos ter isso entre nós, irmãos. Nós vemos o pastor Clério que trocou de carro, nós vemos eu que troquei de carro. Daqui a pouco o Fábio vai estar com como é o nome daquele carro? Mercedes, não sei o que lá. Daqui a pouco o Gilmar vai estar de carro novo, daqui a pouco o Elson vai estar de carro novo. São pessoas que estão projetando, estão trabalhando para poder comprar um carro, projetando, trabalhando para melhorar. E aí esses irmãos chegam de carro novo na igreja e alguns irmãos começam a ter inveja no coração desses irmãos. Começa a falar, poxa, mas como é que esse irmão tem esse carro? Como é que ele está comprando esse carro? Por que ele está comprando esse carro? De onde está vindo esse dinheiro? A inveja traz esses pensamentos e essas conjecturas de pessoas que infelizmente são menores, que ficam trazendo esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento entre uns aos outros. E assim eles falaram, por que ele tem essa túnica tão bacana e tão bonita? Começaram a sentir inveja. 4, a fidelidade de José trazia ódio no coração de seus irmãos, a ponto que eles não conseguiam mais falar pacificamente. Irmãos, a fidelidade faz com que as pessoas não conversem com você com normalidade, diz o versículo. Ele não falava pacificamente, tudo que falava tinha uma segunda intenção. Tudo que falava tinha uma palavra para poder ferir. Tudo que falava tinha um outro objetivo além daquilo normal. Eles não conseguiam mais falar pacificamente, sem maldade, sem segundas intenções. Mas por quê? Por causa da fidelidade de José. Vocês vão chegar até lá, pastor, mas qual era a fidelidade de José? Eu vou falar para vocês. Depois o Senhor foi me conduzindo, eu fui entendendo o que o Senhor estava falando, qual era a fidelidade de José. O que fazia com que seus irmãos ficassem tão bravos e tão nervosos com ele, e foi suscitando essas coisas. Até a revelação do Senhor a José, os seus irmãos ficavam ofendidos. Irmãos, isso é triste, mas é uma verdade. José tinha uma revelação do Senhor, os irmãos dele, no lugar de louvar, porque Deus que está falando com eles, não aceitavam. Não aceitavam. Falaram, não, peraí, não, José. Não, José. José teve um sonho, Deus falou com José. E os irmãos ficaram revoltados, porque o sonho que José teve era que os feixes, existia uma quantidade de feixes, acho que era 12, 11, e esses feixes se curvavam ao feixe que era o feixe de José. Caramba, aquilo indignou. Mas quem estava falando aquilo não era José. José teve um sonho. Mas os seus irmãos ficaram ofendidos. Falaram, caramba, você está dizendo que você é melhor do que eu? Eles começaram a questionar. Já saíram do José e entraram a questionar Deus. Já começaram a questionar Deus. E isso é uma coisa muito perigosa. Quando nós às vezes saímos da pessoa e começamos a questionar Deus, nós precisamos ter entendimento. Aonde vai uma pessoa e aonde vai Deus fazendo na vida da pessoa. Aonde vai Deus fazendo na vida da pessoa, a gente não tem que fazer nada. Eu ensinei isso, falei no grupo aqui, no curso que eu dei de liderança. Eu falei, queridos, quando uma pessoa diz assim, Deus falou comigo, eu tiro a minha mão. Não, Deus disse eu vou fazer, então eu tiro a minha mão. Porque se é Deus que está falando com você, eu
pastor Gilson, ou qualquer pastor dessa comunidade, não poderemos jamais se meter nessa situação. Se é Deus que está falando com você, não, Deus falou que eu tenho que ficar careca, tá bom, então vai ficar careca. Deus falou contigo, meu irmão? Tem certeza? Tenho. O que eu posso fazer é reafirmar. Deus falou contigo? Falou. Ok, então se Deus falou contigo, eu não posso botar a mão. E nós precisamos ter cuidado de não botar a mão numa pessoa que está debaixo da mão de Deus. Porque nós podemos estar indo contra o próprio Deus. E aí a gente arranja muita complicação para a nossa vida. A gente vai arranjar muitos problemas para a nossa vida. As portas são abertas, os princípios são quebrados. E eles foram contra o próprio Deus quando foram diante contra José. Eles ficaram irados e muito aborrecidos, a tal ponto que eles começaram a ter uma linguagem diferente. Outro ponto, o jeito de José, até mesmo quando ele falava, gerava raiva no coração de seus irmãos. Por quê? O jeito. Eu lembro daquele momento de Vânia, quando o inimigo tentou separar eu e Vânia. Às vezes você vê a Vânia, o segundo nome da Vânia qual é que é, pessoal? Souza, né? Então vocês veem a Vânia vindo à frente me beijar, né? Quantos já viram isso? Quem já viu a Vânia vir à frente me beijar? E a Vânia vem e dá um beijo e aperta, me aperta todos, fica com dor de coluna, de costela, de tudo. Um dia a Vânia não conseguia ouvir minha voz. Um dia a Vânia não suportava ouvir minha voz. É verdade, não é, Vânia? Ela ficava incomodada. Os demônios colocaram no ouvido da Vânia uma ação demoníaca para que ela não me ouvisse mais. Ela ouvia todo mundo, mas quando eu pegava o microfone para falar, ela não conseguia me ouvir. Ela fechava os ouvidos. Ficou chorando, quantos dias ficou chorando, Vânia? Quase uma semana chorando, porque não sabia o que estava acontecendo. E aí então, Jefferson veio estar comigo e falou, pastor, está acontecendo isso. E então, Vânia veio, chama a Vânia, traz ela para cá. Não conseguia nem olhar para mim direito. A porta da alma, o que é? Os olhos. Se você não consegue olhar, porque tua alma está contaminada. E ela não conseguia olhar para mim. E aí quando oramos, ficou liberta. E ela hoje me abraça e me beija. Eu tenho a alegria de ver a Vânia me abraçar e me beijar. Me sinto muito honrado por isso. Quando ela vem, me beija e me abraça, né? E com tanto carinho. Quando ela não podia ouvir minha voz. Eles não podiam mais ouvir a voz do seu irmão. Gerava raiva no seu coração. Por quê? Os demônios tinham pleno domínio sobre a sua... O que é isso aqui? Mente. Irmãos, é um processo. Primeiro acontece aqui. A conquista dos demônios está na mente. Depois vai para o corpo, vai para o físico. Eles começam na mente. Eles começam a lançar as setas na mente. Vai lançando na mente, vai lançando na mente. E depois eles encontram a brecha e eles entram. O que Deus falou para Caim é o seguinte: Caim, olha, está batendo a tua porta. O que Deus estava falando para ele? Está vindo a tua mente, você está pensando em fazer aquilo. Caim, não faça isso. Caim, olha, Caim, não fique pensando isso, Caim. E eu tenho ensinado tanto a vocês uma coisa: de todas as coisas que você deve guardar, o que diz a Bíblia? Guarda o teu coração. O que é o teu coração? É a tua mente. E como é que entram as coisas para a tua mente? Através do seu ouvido, o que você ouve. Através dos seus olhos, o que você vê. Então guarda, se afasta, saia de perto, não se contamine, não ande na impureza, não ande no pecado, não ande na roda dos escarnecedores, não ande nos relacionamentos que falam mal, não ande na murmuração, ande na pureza, ande na sinceridade, ande dessa forma. E aí o Senhor falou: vai entrar, Caim, vai entrar. O que aconteceu, irmãos? Sabe o que entrou no coração de Caim? Desejo de matar seu irmão. Por que isso? Porque a mente, ela é que ordena o nosso corpo. Então nós vamos ali, a batalha começa, o diabo começa a lançar, e você vai comendo aquelas imundícias, vai comendo aquela podridão, e vai comendo aquilo, ele vai alimentando você, porque é o que ele ama. O diabo ama essas coisas, os demônios amam essas coisas, são esses estercos, essas fezes, que o diabo e os demônios mais gostam, porque é a base do sustento dos demônios, e eles vão dominando a nossa mente, e a gente lança uma palavra, ou lança uma atitude, e aí uma fenda entra na nossa vida, e eles entram.
por permissão. E aí então ele domina você, e você já não faz mais o que você quer, você faz o que eles querem. Daí algumas pessoas entenderem, quando uma pessoa está muito bem, daqui a pouco ela muda de uma tal maneira e você não entende. Mas estava tudo ótimo, estava tudo bem, estava com uma postura certa, estava com a atitude correta, estava com a ação correta, andando em princípios, andando em verdade, andando em pureza. Como mudou de uma hora para outra? Porque eles entram e eles dominam. Mas primeiro eles trabalham na mente do homem. Diz mais ainda a palavra do Senhor: José era considerado fiel. Por que José era considerado fiel? Respeitava seu pai em todo o tempo. José era aquele filho que respeitava o pai. O pai falava com ele: sim, pai. Vai para lá, José. Sim, pai. Vem para cá, José. Sim, pai. Ele respeitava o pai em todo o tempo. Não era como seus irmãos. Como é que eram seus irmãos? Que ora respeitava e ora não respeitava, dependendo da sua conveniência. E aí o que eu falo para vocês? Não adianta nós começarmos bem. O que eu costumo falar? Nós temos que começar bem e terminar bem. Não adianta começarmos bem. Nós temos que começar bem e terminar bem. E aí os irmãos eram o seguinte: José obedecia na íntegra, porque ele era um homem íntegro. Mas os seus irmãos obedeciam de acordo à sua conveniência. Se era conveniente a eles, eles obedeciam. Se não era conveniente, eles não obedeciam. E o seu pai já tinha percebido isso. Visto que ora esses filhos obedeciam, ora eles desobedeciam, ora eles eram fiel, ora eles eram infiel. Eles estavam naquele impasse. Mas José não. José, apesar de ter 17 anos de idade, mantinha uma postura de integridade. Pastor, o senhor fala tanto de integridade. O que é integridade, irmãos? Integridade é ser íntegro, que dá origem de inteiro. O que eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois de amanhã, eu sou a mesma pessoa. O que eu falo hoje, eu falo amanhã, eu falo depois da manhã, eu falo depois da manhã. A atitude que eu tenho aqui diante da igreja, eu tenho na minha casa, eu tenho na faculdade, eu tenho em qualquer lugar. Isso é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que é a mesma pessoa em qualquer lugar que você esteja com ela. Você pode conversar com ela a qualquer momento, em qualquer lugar que você encontrar. Vai ser aquela mesma pessoa, aquela mesma conversa, aquele mesmo jeito. Uma pessoa íntegra é uma pessoa confiável. É uma pessoa que a gente pode colocar as coisas na mão dela, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. A questão de integridade não está ligada à religião. A questão de integridade está ligada a uma conduta pessoal do ser humano. É uma questão de ser humano. Uma pessoa sem conduta de integridade é uma pessoa inconfiável. E uma pessoa que é instável emocionalmente, aí é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É uma pessoa que dá vazão às emoções. Está todo mundo chorando, ela chora também. Está todo mundo alegre, ela fica alegre também. Está todo mundo com raiva, ela fica com raiva também. É uma pessoa que o pessoal chama de crente o quê? Como é que chama? O pessoal fala crente o quê? Crente chuchu, né? Pega gosto de tudo. E o crente bacalhau? Quem comeu bacalhau hoje, irmãos? Graças a Deus, né? Quem comeu bacalhau hoje? Amém, irmãos? Ninguém comeu bacalhau aqui? Por favor, levante a mão quem comeu bacalhau. Ana, Alex, irmã Antônia, irmão João, pastor e eu. Queridos, tinha um pedacinho de bacalhau de Portugal ainda. Estava duro que nem uma rocha, nós descongelamos e comemos uma batalhoada danada e comemos lá, foi uma delícia. Queridos, José era um moço fiel. Ele obedecia ao seu pai com fidelidade a todo o pedido na hora certa, quando o pai pedia. Esse era um outro problema. É uma batalha a gente pedir coisa adolescente, é uma luta, né? Você vai comprar aquilo ali? Vai, Gabi, comprar? Vou, mãe, já estou indo. Vai, Gabi, vai lá. Vou, estou indo. Não é assim, pessoal? Não é essa batalha? Vai, Felipe, vai lá, você vai lá, compra, estou indo só 1 minuto, e 2 minutos, e 3 minutos, e 4 minutos, e 5 minutos, e meia hora. Meus filhos não são assim. Meus filhos não são assim. Irmãos, que batalha. Às vezes nós protelamos, e nós precisamos aprender a ser obediente, ser fiel, no tempo certo. Porque se a gente sai do tempo, a gente perde a bênção.
Sai do tempo, a gente perde a bênção. Terceiro, honrava seu pai mesmo diante das limitações. Isso é uma coisa muito séria. E eu sempre dou esse exemplo para vocês, que eu não entendia porque as pessoas eram tão obedientes ao bispo Hélio, que depois virou apóstolo. Eu não entendia, um velho limitado demais, pregava muito pouco. As mensagens do bispo Hélio não era aquela mensagem extraordinária, tremenda, não, era uma mensagem simples. Não é verdade, Messias e Michele? Não é verdade, Rui? Né? Mas quem que era de lá? Né? Rafael Justo, o pessoal aí que está aí, o Verinha. Mensagem simples. Como as pessoas podem honrar um homem daquele? E aí então eu entendi, quando o Senhor falou comigo, honrava seu pai mesmo diante das suas limitações, com a idade e o seu jeito de ser. Irmãos, a honra não diz respeito aos padrões que nós exercemos ou estabelecemos para a nossa vida. A honra é independente dos padrões que nós achamos que fulano tem que ter. Fulano tem que ser desse jeito, eu só honro se for desse jeito. Não, queridos. A honra ultrapassa isso. E nós aprendemos isso com nossos pais. E precisamos aprender isso. Nossos pais têm limitação. Eu sou pai hoje, eu vejo as minhas limitações com o Tito, com o Fabrício, com o Júnior. Eu vejo as minhas limitações, como é difícil para eles. Eles estão andando mais rápido que eu. Assim como meus pais, eu andava mais rápido que meus pais. E era limitado os meus pais para entender certas coisas. Às vezes eles tentam me explicar alguma coisa muito complicada, eu não entendo. E eles precisam ter paciência comigo. Eles precisam me honrar. Eu vou envelhecer. Essa semana eu fui almoçar fora com o irmão João, com a irmã Antônia. Acabou a água lá em casa e a gente tivemos que comer fora. Eu estava querendo comer fora na casa do Gilmar, da Vânia, querer fora na casa do Jorginho, mas não deu. Pensei até no pão, mas também não deu. Tive que comer fora mesmo no frango chique lá, né? E aí quando nós paramos lá no frango chique, irmão, eu já estou na frente, vou embora, vamos pro frango chique. Aí vem o irmão João. Deixa ele ver não, ele está dormindo, deixa ele quietinho lá. A soneca dele boa lá. A irmã Antônia já agarrou no braço da pastora e ficou. A gente vai, ó. Vai. É o tempo, irmãos. Eu estou andando com ele, está saindo comigo constantemente. Tem que ir devagar. Eu tenho que parar de acelerar. Quando eu vou receber com ele, é assim mesmo, ele vai contando os carros. E eu, meu Deus do céu, eu tenho que chegar a tal lugar. Porque eu não sei o que, eu tenho que esperar. É o tempo dele. E aí o que acontecia com José? José respeitava a idade e o jeito de seu pai. Os outros irmãos não respeitavam o jeito do pai dele. Meu pai é grosso, meu pai é ignorante, meu pai é assim, meu pai é assado, meu pai não sei o que, meu pai não sei o que lá. Os outros irmãos falavam do pai, mas José honrava o pai. Nós precisamos, eu já desonrei muito meu pai, já desonrei minha mãe. E os 5 anos antes da morte da minha mãe, e talvez os 7 anos antes da morte do meu pai, o Senhor me converteu. Então eu entendi que precisava honrar meu pai. Chorei e pedi perdão aos dois. Eles eram separados. Pedi perdão aos dois particularmente. Procurei servir minha mãe. Eu lembro, eu tenho uma alegria no meu coração que ninguém pode tirar. Minha mãe tinha uma casa em Campo Grande e eu construí um quarto para minha mãe. Só tinha um quarto na casa e eu construí um quarto. Eu fui lá, cavei os buracos. Eu fui lá, fiz o radier, eu fui lá, fiz as colunas, eu fui lá, levantei os tijolos, eu fui lá, fiz isso. Saía da minha casa 1, 2 vezes na semana e ia fazer isso para minha mãe. E isso era a alegria que tinha no meu coração fazer aquilo. Era uma satisfação que tinha no meu coração. De fazer algo para minha mãe. De ouvir minha mãe falar 3, 4 vezes a mesma coisa. E ouvir minha mãe falar 3, 4 vezes a mesma coisa. E Deus me ensinou a honrá-la. E honrar meu pai. Nos 5 anos antes dele ir embora, honrar meu pai. Agora dia 21, sábado que vem, eu vou honrar meu tio. Vou sair com meu tio, ele vai almoçar comigo, vou sair com ele. Ele está com 74 anos, estou com medo dele partir. E vou levá-lo aonde ele morou, aonde ele viveu. Vou pegar ele, vou caminhar com ele nos caminhos que ele viveu no início da vida dele aqui no Rio de Janeiro, para que ele possa ter essa alegria, para que ele possa ter esse prazer. Então Deus me ensinou, e Deus quer nos ensinar. Não há perfeição, irmãos. Você, para honrar, não procure uma pessoa perfeita para você honrar, não. Você vai ver imperfeição.
Honre seu pai, mesmo imperfeito. Mas é chato, mas eu não sei o que. Honre seu pai. Não chame ele de chato. Não chame ela de chata. Não chame, não faça isso. Isso é pecado. Não participe assim. Mas é difícil, pastor. Meu pai não gosta de tomar banho. Ah, é um fedor danado. Minha mãe solta uns puns horrível, pastor. Mas amém. Honre, ame essa pessoa. Honre, porque se não fosse ela, você não estaria onde você está hoje, né? Se eu amo minha esposa, se eu tenho meus filhos, é porque minha mãe me levou 9 meses em sua barriga, porque meu pai amou minha mãe e por isso me geraram. Então eu tenho que honrar essas pessoas, que são pessoas que Deus colocou na minha vida. A fidelidade culmina em espinhos, irmãos. Para onde vai a fidelidade? Em espinhos, em dores e decepções. Seu pai pedia para ele ir em direção aos seus irmãos. Aí está a história da dor. Agora eu vou falar para vocês. Isso me chamou muita atenção. Seu pai falou assim: José, vem cá, meu filho. Ele, sim, pai, 17 anos de idade. Seus irmãos estão com todo o nosso rebanho em Siquém. Eu quero que você vá lá e veja como eles estão em Siquém. Por que o pai pede a José para ir ver seus irmãos em Siquém? Porque seus irmãos não eram fiéis. Seus irmãos mentiam para o seu pai. Seus irmãos enganavam seu pai. Eles criavam problemas para o seu pai. E seu pai só confiava em José, porque José era íntegro, porque José era verdadeiro, porque José era honesto, porque José era fiel. E aí José, o que faz? Vai na direção. Versículo 14 de Gênesis 37. Seus irmãos não andavam em fidelidade. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando José vai na direção para olhar como é que estão seus irmãos, e o rebanho, era um rebanho muito grande, e é todos os irmãos. Quando ele chega em Siquém, cadê o rebanho? Cadê o rebanho? Cadê seus irmãos? Não estavam lá. Como seu pai previa, não estavam lá. Ele olha para um lado, estamos falando de grandes campinas, grandes áreas. E aí ele corre e encontra um homem e fala: senhor, por acaso o senhor viu os filhos de Jacó? Aí falou os nomes dos irmãos. Ah, vissem um rebanho assim. Ah, é esse mesmo. Olha, eu ouvi entre eles que eles iam para Dotã. Na mesma hora, irmãos, quando eu li isso, eu percebi o que estava acontecendo. Jacó precisava de pessoas fiéis ao seu lado. Era para os seus filhos ser fiéis a ele, mas ele não conseguiu. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Será que o problema estava em Jacó ou estava nos filhos? Quando nós somos infiéis, o problema está no nosso pai ou está em nós mesmos? Quando nós somos infiéis, quando nós traímos alguém, aonde está o problema? José tinha um coração íntegro. É um coração muito simples. Eu olho a irmã Antônia assim, eu fico apaixonada por ela. Ela é apaixonante. Foi um presente que Deus nos deu, como o João também, mas ela foi muito especial. Ela é muito simples e humilde. Tudo ela tem felicidade. Em tudo ela tem felicidade. Enquanto o João fala que nós vamos subir a escada, ela está falando: vamos chegar no paraíso. Quando ele está chegando em casa, vamos chegar no nosso paraíso, né, pastor? Nosso palacete. E vai botar comida, toda a comida que bota para ela, toda a comida está boa. Nunca vi ela falar que a comida está ruim. O João também acha a comida boa, só não fala, mas ela fala. Isso perde a força dela de maneira nenhuma. De falar: eu gostei, estou sentindo muito bem, tá bom, eu amo você. Isso fragiliza alguém? Não fragiliza ninguém, irmãos. Não fragiliza ninguém. Isso só mostra os nossos sentimentos e quem nós somos. A autenticidade é uma coisa muito interessante, muito especial para todos nós. Quanto mais autêntico você seja, você mais será querido e será amado, com os seus defeitos ou com as suas virtudes. Seja você mesmo. Porque senão chega um tempo que a pessoa descobre: caramba, você é assim. Eu não sabia que você era assim, desse jeito. Nunca te vi desse jeito. Nunca vi você desse jeito. Nunca vi, não esperava isso de você. Então a autenticidade é uma coisa muito importante. Deixe-se ver. Ah, mas vamos ver os meus erros. Vamos ver teus erros.
e vamos falar, preciso ter cuidado com essa pessoa, ela tem um erro aqui. Ela tem um erro. Quantas mães aqui vieram hoje para ensaiar com as crianças? Uma só? Uma só. As outras mães não vieram, a Sandra não veio, a Patrícia estava comigo lá, a Luziene não veio, a Suiele não veio, mas quem não veio que está aqui? Tânia não veio, mas quem que não veio? Débora estava lá no negócio, a Joelma não veio, muitas mães não vieram, e aí vem como é o nome dela? A Carol chegou para mim, pastor, ela chegou 8h30 da manhã, nenhuma mãe veio, o senhor tem que dar uma prensa nessas mães. Eu falei, Carol, eu não posso dar prensa. Não tem como dar prensa, né? Eu não sou impressora para dar prensa. Não foi, Carol? Foi ou não foi? Foi mesmo. Falei, não. Aí o filho dela, aquele pequenininho, que é igualzinho a ela, a cara, o jeito, pastor, o senhor tem que dar prensa nessas irmãs. Falei, meu filho, que faz prensa é aquele negócio que foi botar pão e não sei o quê. Irmãos, eu conheci a Carol, estou conhecendo a Carol. Ela foi autêntica. Foi ela mesma. A melhor coisa que tem é a pessoa ser autêntica. É ruim a pessoa estar lá escondida, acabou, apareceu, ai meu Deus, que isso? Que isso? Mas não conhecia você, era desse jeito. Não conhecia. Por isso que a sociedade é a pior coisa que existe, ser sócio de alguém. Porque quando você caminha, por isso que o discipulado é uma coisa longa, 3 anos e meio, você caminhando com a pessoa para começar a descobrir quem é a pessoa. Descobrir, eu falo pastor Vladimir e pastora Renata, que não estão aqui porque estão viajando, estão no Espírito Santo, ele está trabalhando lá, pediu minha autorização para ir para lá, estão trabalhando lá. Eu falo para ele, ainda não te conheço, tenho que caminhar contigo mais. Ainda não te conheço, tenho que caminhar contigo mais. Não se conhece uma pessoa de uma hora para outra, tem um tempo para conhecer uma pessoa. É verdade ou não é verdade? Quantos aqui já tiveram surpresa no casamento? Pensava que o cabelo da mulher sempre ia ficar baixinho e ela rodou de manhã e era uma árvore de Natal. Isso acontece, né? Isso acontece com as melhores famílias. Quais eram os espinhos, as dores e as decepções, irmãos? Eu vou falar para vocês. Seus irmãos conspiraram contra ele. Os seus próprios irmãos conspiraram para matar seu irmão. Irmão, sabe o que é isso? Você ter pessoas pensando em matar você, pessoas em destruir sua vida, mas pessoas que você ama, pessoas que você honra, pessoas que você respeita, sangue do seu sangue, carne da sua carne, tentando te matar. Eu fico imaginando minhas 3 irmãs maquinando, vamos pegar o Gilson, uma faca, corta assim o pescoço dele devagar, tá, pega uma faca bem fina, fere o braço, pendura ele no poste. Meu Deus, minhas irmãs fazendo isso, eu fico arrasado comigo, mas minhas irmãs me matando. Eram os próprios irmãos conspirando contra ele. Fizeram um pouco caso da sua fidelidade ao seu pai, dizendo, lá vem o dedo duro. Foi isso que eles falaram. Quando vem lá José, 17 aninhos, eles em Dotã, quando eles olham de longe, falam, caramba lá, aquele é o dedo duro. Eles chamam fidelidade de dedo duro. Eles chamam integridade de dedo duro. Eles chamam de transparência de dedo duro. Eles chamam de pureza de dedo duro. De honestidade de dedo duro. Era assim que ele olha. E menospreza a fidelidade. As pessoas mudam os nomes, trocam os nomes e se atrapalham, porque na verdade elas não entendem o processo que o inimigo já está fazendo na sua mente, já está perdendo os valores do reino de Deus. E ela olha para ele e fala, ele é um dedo duro. Olha, todo mundo olha para ele, olha lá o dedo duro. Primeira coisa errada que eles fizeram. Segunda, fizeram pouco caso da sua fidelidade ao Senhor, dizendo, lá vem um sonhador. Eu vou novamente tocar nessa área. Não mexa com isso, irmãos. Não mexa com as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve falar de pastor de forma e de maneira nenhuma.
Não fale de ungido de Deus. Feche sua boca. Doenças virão sobre a sua vida. Demônios virão sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não fale. Mas eu não concordo. Cale a boca. Vai falar com o homem de Deus. Feche sua boca. Eles pensavam, olha lá o sonhador. E era Deus que estava falando com ele. Estava falando, menosprezando ele, o sonho dele. Talvez algumas pessoas pudessem falar assim, caramba, lá o pastor está maluco, está pensando que vai surgir uma igreja lá no fundo do quintal. E assim vai, irmãos. A Bíblia diz uma coisa que você deve aprender. O homem tolo, ele fala demais. Homem no sentido genérico, homem e mulher. A Bíblia diz uma coisa clara. Você não sabe qual é a semente que vai crescer. Nunca tire a tua mão, diz o provérbio. Nunca tire a sua mão. Não menospreze. Hoje eu vejo essa juventude aqui, eu não menosprezo ninguém, respeito todo mundo. Amanhã quem está aqui pode ser uma grande pessoa no futuro. E aí o comportamento muda. Isso é triste. Porque fulano agora é uma boa pessoa, uma pessoa bem, é um doutor, é não sei quem. Aí a gente quer estar perto dessas pessoas. Mas antes nós desprezamos. Então nós não devemos fazer isso. Não despreze. Não despreze o que Deus está falando. Deus está falando que vai fazer a gente crescer. Não despreze. Não despreze. Não despreze. Não faça isso. Porque a coisa vai acontecer e você vai ficar para trás, olhando e falando, eu não posso participar disso. Eu não posso usufruir disso. Fulano está alcançando e eu não estou alcançando. Poxa, eu era a pessoa tal, eu era uma pessoa bem influenciada, eu era uma bênção lá, e não sou mais. Eu não posso ter os mesmos privilégios que antes. Por quê? Por causa de falar daquilo que pertence ao Senhor. Se você não sabe, eu vou falar para vocês uma coisa. O primeiro sonho foi esse. O segundo sonho foi muito forte. O segundo sonho foi as estrelas dos céus. E aí se referiu à lua e à estrela. A lua é uma estrela maior. E era o pai e a mãe. Quando ele fala desse sonho, o pai fala, que isso, garoto? Mas diz a Bíblia que o seu pai guardou aquilo no seu coração. Você não sabe o que vai acontecer, guarde. Não peque. Como é que é isso assim? Se chama de quê? Como é que o pessoal chama aí? Boca de quê? Boca de siri. Fecha a boca. Fica calado. Não põe tua mão, não se mete, não se envolve. Por isso eu recomendo a todo mundo, não fale da igreja de ninguém. Não critique Bacedo, Mãozão, Valdomiro Santiago. Não critique ninguém, não se meta com ninguém, não fale de ninguém. Nós não temos que falar nada de ninguém, de igreja nenhuma, nem de perto nem de longe, de pastor nenhum, de ninguém. Nós não temos nada com ninguém. Mas porque fizeram pecado não é problema nosso não, deixa eles. O problema é nosso aqui, é a gente, nós vamos cuidar da nossa casa e da nossa família. Deixa os outros para lá. Porque é bom ouvir o negócio de debate e melodia, que a gente ouve tanta fofoca. Para de ser fofoqueiro sem vergonha. Larga essa melodia para ser fofoqueiro. Para isso para lá. Para com isso. Deixa os outros para lá, meu irmão. Eles vão prestar conta ao Senhor. Eles vão ter que pagar um preço lá diante do Senhor. Não é conosco. Deixa lá, não temos que se meter com isso. Por fim, José foi lançado na cova. Foi lançado na cova porque era um homem íntegro. E há uma coisa que às vezes tentam fazer, irmãos. Isso é muito difícil. Eu acho que é a coisa mais difícil da fidelidade. É quando tentam roubar a sua honra. Quando uma pessoa tenta roubar a sua honra. Isso dói demais. Isso dói demais. Fizeram com José e fizeram com Jesus. A túnica era uma questão de honra. Quando tirava a túnica de um homem, desonrava o homem. O que fizeram com José? Arrancaram-lhe a sua túnica para desonrá-lo. Então muitas vezes quando desonra, aquilo mexe com a gente, ira a gente, aborrece a gente. E essa é uma das grandes batalhas. Esse talvez seja os espinhos que ferem a gente quando tiram a nossa túnica, quando nos descobrem, quando tiram a nossa roupa e nos descobrem. Quando pega, tira a tua roupa e mostra quem você é para os outros. Fizeram isso com Jesus, tiraram a túnica de Jesus
e jogaram sorte. Fizeram isso com José. E depois lançaram José ou seja, no buraco. Aonde lançaram José? Na cova, ou seja, no buraco. Aonde lançaram José? Na indiferença. Aonde lançaram José? Na rejeição. Aonde lançaram José? Totalmente ignorando José. Aonde jogaram José? Separado do seu bem maior, que é o seu pai, que é a sua casa. O que fizeram seus irmãos? Lançaram José numa cova, tiraram os projetos de José, tiraram os sonhos de José, tiraram as necessidades básicas de José. José é um garoto de 17 anos, foi roubado todos os seus sonhos, foi roubado todos os seus projetos, foi tirado o amor e o carinho do seu pai. Jogaram ele numa cova e disse: José, você vai ficar aí, desonrado, sem a sua túnica, inseguro, com medo. Fizeram um terror dizendo que ia matá-lo. José estava lá no buraco. Quantas vezes as pessoas tentam nos botar dentro do buraco e falar: você vai ficar aí, você não vai crescer, você não vai melhorar, você não vai progredir, você não vai romper. Quantas pessoas tentam jogar a gente no buraco? Você precisa se levantar e falar: em nome de Jesus, vocês não vão me colocar no buraco. Eu vou me levantar e vou romper com o meu Deus. Quantas vezes fala: você não vai frutificar, você não vai ser abençoado, você não é nada, você é indiferente, não fala com você direito, não trata você direito, não faz aquilo que tem que fazer com você, não te dá a honra que é devido, e vai botando você no buraco, e vai jogando no buraco. E quantas pessoas aceitam isso, irmãos? Quantas pessoas continuam no buraco, continuam envolvidos dentro do buraco, aceitando essas condições? Não aceite isso, meu irmão. Mude. Quando o Senhor Jesus foi levado na cruz, irmãos, teve duas coisas que aconteceu. Isso me chamou muita atenção também. A primeira é que quando Jesus foi para a cruz, imediatamente ele julgou o mundo. Quando José caiu no buraco, ele julgou os seus irmãos na hora. Quando ele foi para o buraco, que eles jogaram ele no buraco, ele fez o julgamento. Deus falou: está julgado todo mundo agora por essa atitude. Quando Jesus vai para a cruz, ele julga a humanidade toda. E o segundo fato que aconteceu com Jesus na cruz é que quando ele vai para a cruz, ele derrota Satanás. Quando José vai para o buraco, ele derrota todas as possibilidades do inimigo. Mas como, pastor? Ele vai para o buraco e ele derrota Satanás, derrota. Porque era ali naquele buraco que Deus ia levantar ele e ia mostrar para todo mundo que Deus era com ele. Passa os anos, irmãos. José agora é o governador do Egito, a maior nação do mundo. Ouro na sua mão de tudo quanto é tipo e jeito. Roupas limpas, honrado e respeitado por tantas pessoas. E agora chega perto dele aqueles que lançaram ele numa cova. Eu lembro do pastor Gregório. Quando conheci o pastor Gregório, ele tinha 2 ou 3 casais. E conversando com ele, com o bispo Renato, ele disse: caramba, pastor, como me pisaram, como me maltrataram, como me jogaram no chão, como tacaram pedra em mim. E eu lembro que o bispo Renato falou: não, vem para cá, vamos estar contigo, vamos caminhar, vou estar com você. E o bispo Renato ficou com ele ali. Enquanto todo mundo tacando pedra, que não presta, que não sei o que não vale nada, que é um safado, que é um sem vergonha, que fez isso errado, que fez aquilo errado, apontando os erros dele. Sim, irmãos, o tempo passou. E hoje o Gregório tem uma igreja de 5 mil membros. E um monte de gente come na mão do Gregório. Que vergonha. Que vergonha. Foi como lançaram pedra na Universal. Eu tive nessa época, quando fazia programa de televisão, e aí todo mundo estava lá no programinha da televisão da Universal. Todo mundo lá no programinha. Meteu o malho, que falou um montão de coisa. Que ridículo. Que coisa feia. Vemos o próprio pastor, que não vou falar o nome dele, que é uma pessoa muito conhecida, não vou falar, mas que depois teve que ir lá na Visão Celular falar com o Renê e ministrar no Renê, depois de falar tanto mal do Renê, tanto mal da Visão Celular. Que besteira, irmãos, parem com isso. Isso não é bênção de Deus. Não vamos entrar por esse caminho. Assim como a humilhação, a obediência, a fidelidade para o cristão é sinônimo de consagração. Quando a gente é humilde,
quando nós somos obedientes, somos fiel, é sinônimo de consagração e de agradar o coração de Deus. Mas para o mundo é ignorância, para o mundo é tolo, isso é bobo demais, isso é idiota, se submete, obedece. Esse é o mundo, irmãos, não se confunda, esse é o mundo. Diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam na luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Quando a pessoa fala isso, é porque ela tem o seu entendimento cegado. Cegado. E nós precisamos ter cuidado, quando o diabo tenta roubar um princípio de Deus da nossa vida. E ele vem feio, ele quer roubar o princípio. Deus implanta um princípio na nossa vida. Paulo falou do princípio, fidelidade. Fidelidade. Aí você é fiel no teu dízimo, na tua oferta, na primícia. Aí o diabo vem, vou roubar. E vai levantando coisa, trazendo coisa para roubar aquilo de você. Aí você é um homem íntegro. Não, eu sou assim, você é assim. Minha palavra é sim ou não. Minha palavra é desse jeito, minha postura é essa. E o diabo vem, não, peraí, muda isso aí, nada disso não. Quantos de nós aqui, anteriormente, e graças a Deus, não estou falando isso para de forma nenhuma ser melhor do que os irmãos, nunca tive isso, mas quantos irmãos tiveram gato na sua casa? Quantos irmãos roubavam, era ladrão do governo? Quantas pessoas tinham um sentimento miserável, coisas do diabo, que o diabo foi roubando esses princípios para poder usar o ar-condicionado, para poder ter uma vida folgada erradamente, enganando, roubando, tratando, manipulando imposto de renda, manipulando o salário, manipulando tudo, tentando fazer tudo de uma forma esclusa e errada. Irmão, nós precisamos lutar contra isso. Amém, queridos? Nós precisamos lutar contra isso. Para o mundo está tudo bem, beleza, está tudo ótimo. Dá um jeitinho, não, nós temos que lutar. Não, eu não quero isso na minha vida. Eu vou lutar contra isso, eu não quero dessa maneira, eu não quero desse jeito, eu não quero andar assim. Eu estava com o Tito agora há pouco tempo, o Tito tirou carteira, está habilitado agora, graças a Deus. E eu estava aqui com o Tito aqui na frente, faz um bom tempo. E aí o Tito, eu do lado falando com o Tito, eu vi as pessoas aqui da localidade, aqui, olhando. E eu fiquei imaginando, caramba, ele deve estar pensando assim, caramba, ó, botando o garoto para dirigir aqui. Ele pode pensar isso de mim, não tem problema. O importante é eu ter certeza que eu só botei o carro na mão dele para andar quando ele tinha carteira. Eu precisava ter isso na minha vida. Porque é a integridade do meu coração e para a vida dele. Eu estou ensinando meu filho os princípios corretos. Ah, pai é ruim nada. Ruim é o diabo, pai é bom. O certo é bom, mesmo que doa na hora, em momentos difíceis. E eu ensinei isso ao meu filho mais velho. E hoje vejo meu filho conseguir um emprego de novo. Graças a Deus. Está trabalhando, vai começar segunda-feira lá como coordenador de uma grande empresa. Eu vejo Deus abrindo a porta para ele, porque o coração dele se quebrou. Se quebrou, eu falei profeticamente, Deus vai abrir a porta, e Deus honrou a minha palavra e abriu a porta para ele. E eu vejo Deus honrando. Os princípios de Deus, irmãos, podem ser difíceis, mas se nós cumprirmos, nós vamos ser abençoados. Se nós andarmos debaixo da vontade do Senhor, vamos ser abençoados. Assim como a humilhação é para a gente, e a fidelidade, andar diante do Senhor. A cruz para muitos era uma derrota, para um homem, para um Deus homem. Quando olharam Jesus assim, ó, caramba, está derrotado. O diabo olhou e falou, está derrotado. É um Deus derrotado. Irmãos, Paulo diz assim, quando estou fraco, muitas vezes eu vejo uma pessoa humilhada, aquilo está produzindo crescimento para a vida dela, maltratada, pisada, e Deus está tratando a vida dela, está honrando a vida dela, e ela está crescendo. Foi assim com Jesus. O diabo olhou e falou, caramba lá, viu? Todo mundo crucificou, ainda batia nas costas de Jesus, está vendo? Você curou a tanto, Jesus, viu? Ninguém deu valor a você, está vendo? Rindo. Mas ali estava a vitória de Jesus, havia fidelidade no coração do Senhor. Era um Deus homem. E aí quando Jesus ressuscita, aí já não era um Deus homem, era um homem Deus. Era um homem Deus. Era um homem que venceu o pecado. Uma coisa é você ter um Deus homem, e todo mundo olhava, é o Deus que está ali. Mas quando ele ressuscita, era um homem que tinha as mesmas paixões que eu e você, mas que venceu. Mesma paixão, a mesma vontade de desistir, a mesma vontade de largar as coisas, a mesma vontade de falar, para, eu não quero mais, vou lá abrir mão disso, eu quero seguir nessa direção. Quantas pessoas, irmãos, eu vejo a questão de largar o casamento.
Olha, não deve ser coisa muito ruim, não. Deve ser coisa muito boa. Porque quando você larga o casamento, você fica livre. Está livre para namorar quem você quiser. Você paquerava todo mundo, agora você está livre para namorar todo mundo. Ah, você não tinha ninguém para te controlar mais. Por que você chegou a trabalhar agora, mulher? Por que você chegou a trabalhar, homem? Bota comida para mim. Acabou, você não tem mais nada disso, acabou. Está livre, você não tem ninguém mais tinha sua paciência para perguntar o que você faz, aonde você gastou o dinheiro. Que beleza, está livre. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas olham para essa fidelidade, para essa liberdade, mas isso tem um preço. Tem um preço às vezes muito alto. Tem um preço de muita dor. Eu lembro claramente de um homem que deixou a sua família pelos prazeres desse mundo. Passou os anos e aquele homem envelheceu e foi morar na minha casa. E ele então voltou para a sua família, para a sua terra, que era o interior do Brasil. E quando ele chegou lá velho, cansado, seus 8 filhos ficou lá largado com a sua mulher, por causa da sua infidelidade. E quando ele volta, ele tenta retomar a família. E a família falou: não, eu não quero, senhor. Os filhos, eu não quero. A mulher disse: eu não quero. Aquele homem morreu às mínguas. O nome dele era Genésio. Morreu às mínguas. A Bíblia diz claramente, fala isso para vocês, quando o provérbio eclesiástico fala: olha, faça tudo o que vocês quiserem, como jovem, faça tudo. Mas sabe de uma coisa? Deus vai te cobrar tudo. Tudo que você fizer, Deus vai te cobrar. Vai chegar um momento que Deus vai pedir conta a você. Faz tudo que quiser, vai pronta. Faz, que beleza, Rock in Rio está aí. Que beleza, show de bola. Depois você vai ver o que você vai colher. Depois você vai ver o que você vai colher. Deus vai pedir conta de tudo. Com Deus não se brinca. Vamos ficar de pé, irmãos. A fidelidade, ela traz realmente dor, espinhos, mas que nós possamos ser fiel. Amém, queridos? Amém? Amém? Que você possa optar por ser fiel. Você pode optar por ser fiel diante de todas as coisas fiel. Mas pastor, mas é difícil ser fiel. É difícil mesmo. Mas eu vou sofrer por ser fiel. Você vai sofrer por ser fiel. Mas tem uma recompensa, vale a pena. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento que o Senhor nos deste nessa noite. Que o Senhor possa receber de nós o louvor, a adoração e o júbilo, Senhor, por tudo que nós ouvimos nessa noite. Queremos ser fiel diante do Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma vida de fidelidade, de paz e de tranquilidade. Que o Teu Espírito se manifeste entre nós e que haja tranquilidade. Que possamos ser fiel em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém, queridos.